Cara, a gente nunca faz isso, né? Mas vocês querem orar? Vamos orar. Vamos orar? A palavra diz, antes de tudo, orai. Aí, ó. Então, oremos. Ora aí, Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de, como irmãos, repartir e compartilhar aquilo que o Senhor tem nos revelado. Amém, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor. Te louvamos. Que esse tempo aqui seja um tempo regado de graça, de alegria, de amor, de aprendizado em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Nós bendizemos e honramos o Teu nome, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fala principalmente no meu coração, Senhor, no coração do Beto, do Gladys, das Tuas verdades, do desejo do Teu coração, Jesus. Amém. Amém, meu Deus. Que essa palavra possa alcançar aqueles a quem o Senhor deseja e que essa palavra possa trazer quebrantamento, possa trazer luz para a mente daqueles que ainda continuam nas trevas, que vivem em trevas, que o Senhor possa estar trazendo o olhar, possa estar trazendo a vida, o Senhor possa estar conquistando essas pessoas, esses ouvidos, essas mentes, esses corações, Amém, com Senhor. aquilo que vem do Teu coração, Senhor. Isso Amém. mesmo. Nós estamos dilatados na Tua presença para Amém, que o Senhor. Senhor possa nos comunicar e para que, se for do Teu agrado, Senhor, que sejamos ponte para que outros possam ouvir da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém, meu Deus. Que tudo que nós falarmos aqui, Senhor, primeiro edifique a gente, Senhor, e depois todos os que forem Amém, ouvir, Jesus. Senhor. Amém. Então faz aquele milagre, Senhor, que o Senhor é especialista em fazer, que é nos dar do Teu pão, Senhor. Amém. Né? Que a gente fale aqui de coisas que nós possamos estar sendo edificados, aprendendo, Senhor, uns com os outros. Essa é a comunhão que o Senhor Amém. tem gerado, Senhor, em Amém, nós como Senhor. corpo. Que nós possamos estar sujeitos, meu Deus querido, humildes, uns aos outros aqui, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém. Amém. meu Deus. Amém. 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 Boa noite a todos os queridos Boa noite. que estão neste dia de domingo. Hoje não é domingo, mas nós gravamos para que seja reproduzido no domingo. É isso aí. Estejam assistindo este vídeo, esta série, este programa, isso que o Senhor tem trazido ao nosso coração. E o Senhor trouxe um título já no início dessa semana, trouxe algo para a gente compartilhar. Comunicar. Esse assunto é um assunto que diverge muito no coração de muitos, porque é um assunto que mexe, é um divisor na vida de qualquer discípulo de Jesus ou de qualquer pessoa que tem a inclinação e os ouvidos para ouvir de Jesus. O assunto é a lei do sacrifício. E por que mexe com a gente? Você estava falando aí, eu estava pensando, por que mexe? Porque se a gente for olhar para o nosso homem carnal, para o Gladstone carnal, cara, eu não quero sacrifício, eu não quero sofrer. Eu não quero passar por dificuldade, eu não quero ver minha esposa, meus filhos passando por aflições. Se eu for olhar para minha alma, para minha carnalidade, cara, isso para mim é muito difícil. É impossível. É impossível. Só que viver dessa forma é ir contra o evangelho. É ir contra aquilo que o Senhor nos disse enquanto ele estava aqui caminhando por essa terra. Amém. Deixa eu fazer um adendo. Já que é gravado, dá para cortar essa parte que eu vou falar agora. É bom a gente evitar de, na nossa introdução, a gente fazer qualquer coisa que faça menção a tempo quando a gente for apresentar o canal ou o vídeo. Por quê? Porque a pessoa às vezes está assistindo na terça-feira. Entendeu? Então a gente fala, sei lá, seja bem-vindo, alguma coisa assim, mas a gente fala, esse domingo, essa manhã, nada. A gente fala, obrigado por estar assistindo, sei lá, mas não vamos colocar o tempo, porque às vezes a pessoa está assistindo na quinta e está ouvindo a gente falar domingo, entendeu? É só para nós lembrar agora, né? O barato disso, Gasta, é lembrar que ele nos amou primeiro. Jesus não veio de uma forma reducionista como modelo, mas ele veio como Senhor.
E quando a gente estava fazendo aqui o esboço, digamos assim, buscando na palavra esses suprimentos para compartilhar, quando a gente falou de Isaías 53, eu confesso a vocês que Isaías 53 é um texto que eu não consigo ler sem molhar a folha. Porque Isaías ali relata a vida de Jesus, o sacrifício de Jesus. E Isaías relata, dentro dessa lei do sacrifício ali, como nós viramos muitas vezes a cara, gente, como muitas vezes nós viramos o rosto para a vontade do Senhor. Nós viramos o rosto para Cristo. Nós viramos o rosto para a vontade de Deus em prol de fazer a nossa vontade. Ali quando fala que ele não tinha nem beleza e nem formosura, não tinha nada que nos agradasse nele. É muito simples isso, porque toda vez que eu inclino os meus olhos, os meus ouvidos, a minha carne, o meu desejo para o pecado, é como se eu estivesse falando, Senhor, não me interessa a sua vontade, é como se eu estivesse virando o rosto para ele. É como se nele não houvesse nada que me agradasse, e sim no pecado. Mas esta lei do sacrifício, ela nos leva totalmente, não nos leva em rota de colisão ao pecado. Ela nos leva em rota de fato, me afastar das coisas que não agradam o Senhor. Essas coisas que não agradam o Senhor, elas são arrancadas de nós naquele texto que o Beto compartilhou no vídeo passado, Lucas 14, 33. Abrir mão de tudo quanto eu tenho, para poder viver este evangelho do Senhor Jesus. O barato é que, lendo a Bíblia, vendo nas Escrituras, essa lei do sacrifício, ela não nos produz tristeza e aquela agonia, aquele cansaço, aquele rosto caído, conforme o mundo traz a lei do sacrifício. Ela nos traz para vida e paz. Como o Senhor Jesus falou em João, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. A lei do sacrifício nos traz isso. Posso ler? Pode. Um pedaço de Isaías 53 para a gente entender algo um pouco mais profundo sobre a lei do sacrifício? Com certeza. Então, Isaías 53 é muito interessante que vocês que estão assistindo confiram nas Escrituras, leiam as Escrituras, aqueles textos que nós compartilhamos. Olhem para as Escrituras como âncora, como alvo nesse tempo, porque é o nosso alvo. Ouvir e falar das coisas que estão nas Escrituras. Se vocês repararem em Jesus, na caminhada de Jesus, quando ele pisou nessa terra feito carne, ele só repetia as Escrituras. O prazer de Jesus era repetir as Escrituras. Ele meditava, na lei do Senhor de dia e de noite. Esse era o prazer dele. Então, olha só, falando de sacrifício, Isaías 53, no versículo 3, 4 e 5, diz assim: ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentando nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tem muita gente que vê esse texto, no versículo 10 e 11, como um Deus mau, castigador, porque no versículo 10 já fala: todavia ao Senhor agradou moê-lo, esmagá-lo. Ali ele fala: pelas pisaduras fomos sarados, no final do versículo 5. E aqui diz que o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito.
com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Eu fico olhando isso e é um barato, porque a gente não tinha chance nenhuma, mano. Não existia nada que justificasse a nossa existência aqui, o nosso pisar, o nosso permanecer nessa terra, nesse lugar. Mas agradou o Senhor Moedo. É como se Jesus falasse: pai, olha só, o Danilo não tem chance. Ele não consegue mesmo, ele não consegue pagar. A dívida dele é alta e não tem chance. É impagável a dívida dele. Mas olha aqui, eu vou pagar. Ó, a dívida do Gladson, do Beto. Traz aqui, Senhor. Ô pai, traz aqui que eu vou pagar. Eu consigo. O sacrifício dele começou quando ele abriu mão da eternidade para estar aqui. Feito carne. Quando Adão resolveu desandar a maionese, Jesus se colocou ali e disse: pai, envia-me para que o teu propósito não fique quebrado. Eu me sacrifico. Eu abro mão da eternidade para que eles possam viver. Sabe que agora você falando isso, Gladstone, eu lembrei daquele texto que diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. E cara, sabe o que isso me faz pensar? Que essa é a forma com que Deus nos comunica, que Ele não abriria a mão da gente por nada, cara. Essa eternidade de Deus, essa grandeza de Deus, o seu poder, a sua obra, ela é inexplicável, cara. Ela é quase incompreensível para nós. Eu vejo que o Senhor é misericordioso conosco, nos deixou a sua palavra para que a gente pudesse ver o tamanho da obra que Ele fez em Cristo Jesus por nós, né? De sacrificar, segundo aquele texto que a gente estava lendo antes, né, Danilo? A única coisa que Ele tinha, não era algo que Ele tinha, mas era a única coisa que Ele tinha, né? Que era o seu filho unigênito, seu filho, né? O texto de João 3,16 é bem claro nesse sentido, né? Até o Danilo deixou já aqui. Pode ler, Danilo, lê aí, pra gente lembrar desse texto, porque é maravilhoso, né? Esse texto é maravilhoso. Esse texto, a gente até poderia dizer que é a base do entendimento da lei do sacrifício. Exatamente. Esse texto, ele derruba a tese do relacionamento de mão dupla, uma via de mão dupla. Isso aqui acabou, porque Deus deu o melhor que Ele tinha. Sim. Então isso acaba e traz uma síntese real, traz uma real essência do que é sacrifício, uma visão clara do que é sacrifício. Eu até prefiro dizer, Danilo, que ele não deu o melhor que ele tinha, ele deu tudo que ele tinha, tudo, absolutamente tudo. Ele fala, João 3, 16 e 17, ele fala assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Só o fato de eu não crer nele já é condenação. Mas onde que está o sacrifício aqui, ó? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que salvasse o mundo. A lei do sacrifício está ali porque Deus já abriu mão do único filho que Ele tinha. Exatamente. Para que todos nós, Efésios diz que nós, por meio do sacrifício de Jesus, nós recebemos o espírito de adoção. Deus tinha um único filho e por meio do sacrifício desse filho, muitos outros foram adotados por Deus, por aqueles que decidiram reconhecer Cristo como Senhor e soberano sobre a vida deles,
sobre a minha vida, sobre a vida do Danilo, sobre a vida do Beto. Sobre isso que o Blas acabou de falar, até eu copiei e colei aqui já a palavra. Esse Filipenses texto é 2, maravilhoso, cara. Esse texto Filipenses é 2, 5, 6, 7 e 8 fala assim, ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha a lei do sacrifício aqui agora. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o Jesus sacrificial. Esse não é o Jesus romântico que é pregado por aí na internet e em muitos lugares, queridos. Esse é o Jesus, esse é o Verbo eterno. Amém. Esse é o Jesus que nos salva. Só que tem um barato nisso, manos. Que Jesus, antes de ser Salvador, ele deve ser o meu Senhor. Tava conversando ontem com um casal de amigos, que é amigo nosso em comum, né? Que é o Tiago e a Juliana Leite. E nós estávamos falando exatamente sobre isso, cara. Exatamente sobre isso que você falou agora. E essa é uma verdade indubitável, inquestionável, né? Vamos colocar assim, é uma verdade inquestionável isso daí, cara. Maravilhoso, Amém. Mas aí, mano, como é que eu faço? Como é que é essa parada da lei do sacrifício na prática, na vida real? Como é que eu caminho nisso? Rapaz, o Senhor deixou isso com total clareza. Novo coração. Depois de um novo coração, ele nos enche com a vida dele, com o espírito dele. Após esse ser cheio com o espírito dele, com a vida dele pujando, aquela brasa viva dentro de mim, o sacrifício passa a ser um estilo de vida. Tome a sua cruz, é uma lei do sacrifício, porque quando eu tomo a cruz, eu estou abrindo mão de todas as vontades, todos os privilégios, de tudo aquilo que eu tenho performado na minha mente como bom. Sim. Mas e como que é isso? Olha a só. lei do sacrifício passa a vigorar sobre nós. E olha só aqui que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 12. E aí eu estou falando para vocês, para aquele que já experimentou a nova vida, aquele que já tem a nova vida, aquele que tem o Espírito de Deus dentro de si. Para aquele que não tem, para aquele que não experimentou, para aquele que ainda não rendeu a sua vida completamente ao Senhor, esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus tem um preço. Ele não é de graça. Muito pelo contrário, ele vai te custar tudo. Olha o que o Paulo fala aqui em Romanos 12, 1, 2, capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus não tem a ver com as coisas desse mundo. Não tem a ver com coisas qual eu posso vislumbrar, qual eu posso ver. Isso tem a ver com o que eu sinto. Tem a ver com aquilo que está dentro de mim. Aquilo que habita dentro de mim. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus não significa um ambiente onde eu estou bem, onde eu estou tranquilo e em paz. Essa boa, perfeita e agradável vontade, isso é um sentimento, isso é algo que está dentro de mim e é manifesto pelos dons do Espírito. E só para compreender e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é só se oferecendo como sacrifício vivo. Fato. Não tem outro meio. Amém. Você só vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo. E aí a sua mente vai ser renovada e aí você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
E o Danilo falou assim, ela não diz respeito, né, às coisas deste mundo. Mas isso é tão sobrenatural, cara, que essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre nós toca esse mundo. Vai tocar pessoas. É a luz, né? É a luz. É a luz do Senhor brilhando, né, através de nós. Ou como Jesus mesmo afirmou, vós sois a luz do mundo. O sal da terra, Sal a da diferença, terra, o tempero, né? Então, isso que o Glácio falou. João 12. Posso, manos? Pode. João 12 tem uma complementação que o Glácio trouxe em 2 Coríntios 4, eu vou ler os dois. João 12, versículos 24, 25 e 26, diz assim, ó. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá fruto, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Olha aqui. Ó. Maravilhoso esse texto. Tremendo. Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência com agricultura. Eu já tive, inclusive na minha conversão, tive uma experiência forte com plantar, com terra. Mas façam esse teste na horta de casa. Pega uma semente de qualquer tipo de planta, coloca na terra. Espera uns 15 dias. Se não aparecer nada na superfície da terra, mova para tu ver. Se tiver uma semente intacta, ela não vai germinar, não vai gerar planta alguma. Porque ela não morreu ainda, né? Agora, se você mexer na terra, ou pega quando solta aquele brotinho, mexe na terra, dá uma incomodada na planta ali para tu ver. Desapareceu, a semente virou pó, para que a planta crescesse. E aí o Senhor complementa isso. 2 Coríntios 4 diz que, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós, vida. Eu dou a minha vida para que a vida do meu irmão cresça, para que Cristo cresça nele, para que o Senhor cresça na vida dele, para que ele vá bem. Amém. Essa maior... Jesus, vou fazer uma pergunta. Por que Jesus deu a vida dele? E eu não estou falando apenas do Calvário, estou falando da vida dele. Por causa de que ele fez isso? Por causa de nós. Sim. Por causa de que nós damos a vida? Por causa do outro. Mas é só se Cristo habitar dentro de mim para eu morrer desse jeito, para eu esvaziar, desaparecer, me tornar o coadjuvante, ou nem o coadjuvante, o puxador de cabo. A lei do sacrifício é uma lei espiritual. A lei do sacrifício, ela é antinatural, humanamente falando. Olha, a ponto da palavra dizer o seguinte: talvez por um justo, alguém perdesse a vida. Não é mais ou menos isso que diz? Talvez por um justo, alguém até pensasse, né? Morrer, considerasse morrer no lugar ou se sacrificar. Mas aí eu pergunto, audiência, né? Será que valeria o preço por mim? Valeria o preço por você? Então, a gente vê que, humanamente, com a força do braço, é impossível que a lei do sacrifício seja praticada. A lei do sacrifício é uma lei que vigora sobre o novo nascido. Sobre o natural. Sobre o convertido, sobre o sobrenatural, né? Aquele que não é nascido mais da carne, mas é nascido do Espírito, como está lá em João 3, né? Aquele que é nascido do Espírito, cogita das coisas do Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então essa lei, ela só vigora sobre aquele que nasceu do Espírito. E ela só pode ser praticada por alguém que nasceu de novo, que recebeu um novo coração, como o Danilo acabou de dizer aqui. É impossível que pelas nossas próprias forças... Eu posso ser um cara muito bom, eu posso ser um cara simpático e empático com a maioria das pessoas, posso ser um excelente trabalhador, um bom pai de família, um bom esposo, não vou conseguir executar isso com a força do meu braço. É impossível que eu conduza a minha prática de vida a
no caminho que leva até o ponto de eu perder a vida pelo meu irmão de uma forma natural. Não tem como se não for pelo Espírito. É bom você falar nisso, Beto, porque olha só, às vezes pela força do braço, a pessoa até consegue transformar, se tornar uma pessoa boa, bacana. Eu pago minhas contas em dia, cuido bem da minha família, dos meus filhos, cuido da minha esposa, eu honro os meus pais. Eu lembro do jovem rico, né? Vamos pegar como base o jovem rico nessa palavra. Excelente base. Mas não está cheio do Espírito de Deus, porque no fim, o alvo dessa pessoa é um autossuprimento. O alvo dela não é um sacrifício em prol da vida do outro. O alvo dela é um sacrifício em prol de suprir uma necessidade interna, uma necessidade do coração dela. Ela não está preocupada, por exemplo. Não, mas ela parece preocupada com os filhos, com a esposa, com os colegas. É uma pessoa que dá dízimo, dá oferta. Ele coopera muito, vai para a África, vai para vários lugares. Mas não tem a ver com o Espírito de Deus. Não tem a ver com a vontade do Senhor. Tem a ver com uma alma ou uma vida que quer ser suprida, que deseja ser suprida. Porque a lei do sacrifício vai nos devastar. Vai me devastar para que isso de fato aconteça. Para que eu possa de fato dar a minha vida pelo Luan, isso vai me devastar. Isso vai tomar do meu tempo, do meu dinheiro, vai tomar da minha paciência, vai tomar de tudo aquilo que nós cremos que é bom. Isso vai ser arrancado de nós. Para que nós possamos de fato honrar o Senhor nessas coisas. E esse cara que você falou, Danilo, ele pode até de uma forma, como que eu diria, Gladson, de uma forma natural, humana, né? Não espiritual, ele pode até produzir isso, mas vai ser por um tempo. E por um tempo bem curto. Vai chegar uma hora que alguma coisa vai dar ruim, alguma coisa vai dar errado. Manos, reparem uma parada. Vocês... acho que vocês vão conseguir identificar, quem está assistindo vai identificar também. Vocês já notaram os homens de maior idade mesmo, os homens de uma idade mais avançada e os mulheres de uma idade mais avançada, os quais não têm uma vida em santidade, uma vida no Senhor, o nível de depressão, o nível de insatisfação, ou até mesmo aquele nível de aquela falta, aquela ausência na alma, na vida dessas pessoas. Já notaram isso ou não? Aquelas crises da idade avançada ou até da meia-idade, aqueles homens que chegam ali na casa dos 50, 55 anos e olham para trás e não veem fruto. Eles construíram, às vezes, grandes impérios, mas o desejo deles é só de construir mais e mais, porque eles não conseguem achar alegria, não conseguem achar aquela satisfação que eles já estão buscando há 30, 40, 50 anos. Já notaram isso ou não? Eu não te falei daquele senhor que eu falei para vocês que eu entrei em contato com ele há uns 2 dias atrás. Aquele senhor lá era exatamente isso que estava no coração dele, quando ele falou assim, que como eu queria voltar, dormir e voltar a ter 30, 40 anos. Quer dizer, tá lá na frente na vida já, e tudo que ele fez foi assoprado pelo vento. Na perspectiva da mente e do coração dele, ele olha para dentro de si, olha para sua história para trás, e o que ele vê parece um monte de palha que o vento passa e vai, e daí você olha, não tem mais nada aqui. É uma obra fraca, frágil, né, de vida. Ele passou a vida inteira correndo atrás do vento. Correndo atrás do vento. Perfeito. Eu lembro daquela parábola de Jesus, de um homem que construiu um silo grande, encheu de trigo. Marcos 8. No final das contas ele olhou e falou, pronto, agora estou rico, estou abastado. E a palavra diz assim, louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Olha um trechinho do livro da Rede Os Nós. Diz assim, a vida no reino de Deus é um chamado divino de um Pai amoroso para que você e eu venhamos desvendar a magia profunda da lei do sacrifício, juntamente com ele. Entender a lei do sacrifício é renunciar a qualquer tentativa pessoal de heroísmo e entender o mistério da própria essência da vida. Não compreender isso e não se deixar conduzir com alegria e mansidão a esse lugar é negar ao Cristo vivo, é preferir a porta mais larga.
é escolher conscientemente o caminho mais espaçoso. O fim dele, você conhece? Eu posso te dizer, é a perdição. Não se entregar voluntariamente ao sofrimento e à morte em favor dos próximos por amor a Deus é apegar-se à própria vida e rejeitar a vida do Eterno. Só fazer um adendo ali para você que está chegando agora no nosso canal, está assistindo pela primeira vez o vídeo, né? Pode ser que de repente você fique assustado com a referência que foi feita ali do livro quando fala magia profunda, mas está fazendo uma referência às Crônicas de Nárnia, tá? Ao momento em que Aslan, que a gente, né, sabe que representa Jesus ali na história, está fazendo menção sobre isso. Tá? Então é só uma referência das Crônicas de Nárnia ali, tá? Não fica assustado não, que não tem nada de errado aqui com a leitura. Esse texto que o Gladson falou, que está em Lucas 12, do 13 ao 21, essa história do homem abastado, que construiu um celeiro, depois ele desmanchou, construiu maiores, é como se eu conseguisse prover todas as coisas, como se eu conseguisse me manter. Eu lembro até que o Beto falou, acho que há 2 lives atrás, ou 3, ele falou que o homem mais rico deste mundo não consegue acrescentar um dia de vida. É isso mesmo. Então, e aí a palavra que me estava no coração sobre isso, mano, de que vale o homem ganhar o mundo? Se sacrificar. Porque existe um sacrifício igual para ganhar o mundo. Mas ele perde a sua vida. Ele perde a eternidade. Qual é o valor que isso tem? Qual é o valor de eu trabalhar, me cansar, como fala em Eclesiastes 2, a partir do 18, fala sobre o trabalho, e eu não me deleitar nas coisas que o Senhor deixou para mim. Eu não me deleitar com aquilo que é princípio de Deus. Eu não me deleitar com a obra, com a vida do Senhor pujando em mim. Então eu quero construir, eu quero ter conforto, eu quero ter muitas coisas, eu vou me sacrificar. Até tem um ditado bem capetônico nesse mundo afora aí, que eu usei por muito tempo antes de convertido e graças a Deus foi retirado de mim, do meu vocabulário, da minha casa. Eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Já ouviram falar sobre isso? Oh, com certeza. Tudo aquilo que eu sofri, que eu passei, os meus filhos não vão passar e não vão sofrer. Sabe que tipo de gente tem sido criada nessa geração? Homens fracos, mulheres fracas. Meninos e meninas que não sabem o que é padecer. Meninos e meninas que têm entrado em crise sobre crises, cometido suicídio, entrado em depressão. Os pais têm gastado muito dinheiro com psicólogo, com psicologia, com várias coisas para tentar suprir uma necessidade que na verdade foi causada por uma lei não sacrificial, onde os pais são os deuses dos filhos, onde os pais fazem a vontade, cumprem a vontade dos filhos, não apontando eles para o Senhor, mas apontando eles para uma auto-vontade e para o acúmulo de coisas. Autossuprimento, isso mesmo. A gente estava falando... Deixa eu só fazer um adendo, porque isso que você falou foi muito, muito, muito bom, Danilo, isso que você falou. Aí então, hoje você pega o pai moderno, a mãe moderna, que dá tudo para os filhos, e aí a gente sabe que vai gerar uma série de consequências, vai gerar muita coisa ruim ali para a criança, e aí você pega isso em contrapartida com o Senhor. Então, os pais hoje não permitem que os filhos sofram, mas o sofrimento forja o homem. O sofrimento forja o homem. Então, o que eu queria aproveitar para dizer, Danilo, dentro dessa perspectiva que você trouxe, que é maravilhosa, cara, e faz muito sentido, o Senhor não vai te poupar de sofrimento, amada. Amada que está ouvindo e assistindo o vídeo. O Senhor não vai te poupar. Nós temos que aprender com a lei do sacrifício, primeiramente com aquele que a estabeleceu, que foi o Senhor. Que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O primeiro sofrimento foi do Senhor. Sabe por que nós amamos? Lá em 1 João diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele sacrificou primeiro. Ele sofreu primeiro. Sabe aquele sofrimento de Jesus na cruz? As chicotadas, a coroa de espinhos, os pregos nas mãos e nos pés? Então, era para você, era para mim, era para o Danilo, para o Gladson.
Foi por nós. Quem sofreu foi ele. Então o Senhor, o nosso Deus, o Deus que você ama, que eu acredito que você ama, você que está ouvindo aí, que está nos assistindo, ele não vai te poupar de sofrimento. Amém. O Senhor não te chamou para uma vida deitada numa rede, com os pés para cima, tomando água de coco. O Senhor te chamou para uma batalha. E ela é real. E ela é real. Com toda Ela certeza. não é de brincadeira, Ela não. é real. Exatamente. Dentro disso que o Beto trouxe, eu vou ler 2 textos para encaixar, porque isso que ele falou agora tem como alicerce Tiago 1, né? Aí eu posso, vocês me permitem? Com toda Então certeza. ele fala Tiago Essa 1, é a hora. 2, 3 e 4, ele fala assim, ó, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Tem outra tradução que fala, tenha por motivo de grande alegria o passarde por várias provações, sabendo que a prova de vossa fé opera paciência. A outra tradução fala perseverança. Tenha, porém, a paciência ou a perseverança a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, ter por motivo de alegria, quando eu estou no Senhor, o passar por muitas provações. E olha só, deixa eu falar um negócio aqui, manos, que a gente estava falando ontem com o irmão, inclusive. Quando você se endivida no banco, quando você arruma confusão com a sua esposa, quando você não cuida direito dos seus filhos, ou quando você não tem uma boa manutenção das coisas que o Senhor tem te confiado, e essas coisas não dão certo, não são provações que o Senhor está te botando passar, não, tá? Isso é você que está provocando. São as suas consequências. Isso não tem a ver com Deus, então não pense que pelo seu erro Deus está te provando. Isso é a consequência pela quebra de um princípio. Então é muito simples. Amém. Provações da parte do Senhor não são isso. Nós temos vivido perto de um irmão que se converteu há pouco tempo, um homem já maduro, e está passando por uma doença gravíssima, um câncer gravíssimo, que ele tem passado por muita dor, por muita angústia, mas a fé deste homem, a alegria que ele tem na salvação do Senhor é constrangedor. É constrangedor para qualquer pessoa que esteja em total saúde. Olhando para o natural, que é quando eu olho e falo, pô, o que importa? Se tiver saúde, tá tudo bem. Esse irmão não tem saúde. E ele é alegre o tempo todo E tá tudo bem. pela salvação, mano. E falando do Senhor o tempo inteiro, né? Isso Edificando. é uma semente que caiu no chão e está apodrecendo para gerar vida. Amém. Isso é uma semente que de fato encontrou no Senhor a sua alegria, encontrou no Senhor a sua rocha e está construindo essa casa nessa rocha. Uma semente que morreu e está dando fruto, né? Em Tiago 1, ainda no versículo 12, ele fala, bem-aventurado, feliz será o fim, o homem que suporta a tentação, a provação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E aqui o Senhor não está falando de romance. Não é aquele amor romântico, aquele amor sentimental. O Senhor fala que aquele que ama Ele, guarda os mandamentos. Jesus diz, aquele que me ama, guarde os meus mandamentos. O que é guardar, Gladstone? Obedecer o tempo todo. Prática. Em todo o tempo. Isso é guardar. Guardar não é eu trazer. Eu leio, coloco na minha mente, então agora eu já sei, eu manjo. Mas eu continuo levando a minha vida do jeito que dá. Não. Guardar os mandamentos, amar o Senhor Jesus, é obedecer e praticar a vontade dele. Ó, eu vou completar com a fala de Jesus, porque Tiago só está repetindo aí o que Jesus falou antes da sua morte. Ele disse assim, ó, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós estamos nesse mundo, mas é um mundo que já foi vencido. Já. Amém. Para nós, a eternidade já começou. Esse corpo aqui é para padecer mesmo. Não é esse corpo aqui que vai se encontrar com Cristo. E eu estava pensando aqui, né? A gente está falando sobre sacrifício. Desde Gênesis, nós vemos várias situações de sacrifício. Desde Gênesis. Adão precisou perder uma costela para que Eva fosse formada. Obrigado, Deus.
Um primeiro sacrifício de animal foi oferecido por Adão ao Senhor e foi uma oferta que agradou ao Senhor, porque Adão ou Abel, Abel. perdão, já estava até fugindo o nome aqui. Abel ofereceu um sacrifício que foi aceitável ao Senhor. Ele deu o melhor. Ele deu o seu melhor. Ele deu o melhor que ele tinha. Deus prometeu a Abraão um filho. Quando Isaac ainda era criança, Deus pega Abraão e fala assim: agora você vai pegar o seu filho, você vai subir um monte de Moriá e vai oferecer a ele para mim como sacrifício. Referência Gênesis 22. Então, sacrifício é algo normal, é para ser normal na vida de todos aqueles que decidiram viver em obediência a Cristo. A gente sabe qual é o fim da história desse sacrifício de Abraão, né? No final das contas lá, Deus deu a ele um cordeiro e falou assim: porque você não me negaste o teu filho, teu único filho, eu vou te fazer uma nação poderosa, numerosa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Maravilhoso. E prefigurando, né? Prefigurando, você falando de Abel, o Gladson, eu lembrei do próprio Senhor, quando Adão peca e ele sacrifica um cordeiro. E veste ele, né, Adão e Eva, com a pele daquele cordeiro. Foi o primeiro sacrifício. Foi o primeiro sacrifício, ou seja, aquele sacrifício já estava prefigurando a reconciliação de Deus conosco através de Jesus Cristo. Quando Abraão leva Isaac para o Monte Moriá e é aprovado por Deus naquilo que foi pedido para ele, prefigurou novamente a salvação, a redenção do Senhor para nós através de Jesus Cristo. Eu vou levantar a lei do sacrifício acontecendo várias vezes na história, como o Gladstone disse, e nos mostrando, nos apresentando essa poderosa lei, né? Nós temos um hábito de cantar um cântico bem antigo, e aí a gente não para de fato analisar a profundidade da letra. E quando a gente canta isso, o Senhor está olhando para o nosso coração, porque Deus não ouve música, Deus ouve o nosso coração. É um cântico bem antigo que fala assim: vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva no teu altar. A gente canta isso e fala assim: não, estou me oferecendo como um sacrifício. Aí Deus olha assim: então vamos ver, vamos tornar isso real, vamos tornar isso prático. Está oferecendo? Eu estou ouvindo. E quando a gente fala de sacrifício, a gente fala de cruz. Exatamente. De fato, Gladys. E Gladys, eu vou levantar uma bola que o Beto gosta muito dessas bolas. Levanta. Vou levantar uma aqui. Levanta para nós cortar. A lei do sacrifício se cumpre no local de sacrifício. Certo? Certo. Qual é o livro da revelação do fim dos tempos que tem na Bíblia? A revelação, né? Apocalipse. Apocalipse. A quem o Senhor revelou? A quem Jesus revelou o Apocalipse? A João. Onde ele estava? Na ilha de Patmos. O que era a ilha de Patmos? Fala aí, Beto. Cara, era um local inóspito, cruel. Cara, o pior lugar para estar naquela época seria sabe quando falam assim: o que você faria se você fosse para uma ilha deserta, né? Aquelas brincadeiras que a gente tinha quando a gente era criança, aí pensa a ilha deserta, só que com tudo que você imaginar de ruim tinha lá. Todo tipo de animal selvagem. Cara, o pior lugar pra você, tipo, a pior morte para você ter, uma morte lenta. Que tipo de gente tinha na ilha de Patmos? Cara, só tinha bandido, né? Só condenado. Bandido, condenado, e quem não tava nessa situação aí era carrasco, né? Quem não estava na situação de condenado estava na situação de carrasco. A lei do sacrifício vai te levar para um ambiente de sacrifício. Eu tô lembrando de mais um aqui, manos. Estevão. Conforme Estevão foi morto, conforme Estevão foi despedaçado. Olha o ambiente, aonde ele foi. Sabe o que movia esses homens, mano? É que Jesus era o Senhor e Salvador deles. Eles não estavam pouco se lixando para esse mundo, para as coisas. Jesus, eles tinham visto o filho, cara.
Olho no olho. Era isso que brilhava para eles, né? Era isso que brilhava no olho deles. Eles não tinham mais vistas para outras coisas, né? E, cara, eu posso falar, eu creio que esse tem sido o nosso coração. Essa tem sido a nossa mente. As coisas todas ao redor perdem o brilho quando você encontra com o dono da vida, quando você encontra com o Senhor Jesus, né? Ontem eu tava falando Beijo, Thiago, Ju, a gente tava conversando e falando sobre justamente isso. As pessoas, Danilo, me corrija se eu estiver errado, e Gladson, você com a experiência que, né, você já tem uma longa bagagem e pode ajudar nesse sentido. As pessoas costumam, já há muito tempo isso acontece, as pessoas costumam se relacionar com Jesus Salvador. Eu falei ontem isso pro Thiago e pra Ju, eu falei assim, me relacionei por 20 anos com Jesus Salvador, mano. Precisava dele para me salvar do pecado, precisava dele para me salvar da minha doença, para abrir uma porta de emprego para mim, né? Ou para resolver um problema, uma pendenga minha. Quer dizer, eu estava o tempo inteiro me salvando e eu não dava espaço para ele ser o meu Senhor. Então, quer dizer, eu precisava dele para me tirar das encrencas, mas ele não governava a minha vida, irmão. E quantas pessoas hoje não estão assistindo esse vídeo, né? E não estão exatamente nessa situação. Analisa a sua vida, olha para dentro de si, faz uma introspecção aí e analisa se você não está relacionando com Jesus que é apenas Salvador. Eu falo por mim, relacionei muito tempo assim. Você conhece pessoas assim, Gladson? Você pode dizer isso de você mesmo? Com certeza. Quem é um Salvador? O Salvador é aquele que vai me trazer benefício. É aquele que vai me livrar, é aquele que vai me tirar, é aquele que vai me limpar, é aquele que vai me amar. Salvador é aquele que num ambiente, num momento de total descrédito, de total angústia, medo, dor, ele vai me tirar de lá. Mas e quando eu estou limpo? E quando eu estou costurado, pronto, cicatrizado? Ele é o meu Senhor? Fala um pouco, Gladys, para nós sobre Jesus ser o Senhor. Jesus ser o Senhor, ele ser o dono. Entender que nada mais é meu, que nada mais me pertence. Ele passou a ser o dono de tudo. Ele passou a ser o dono da minha vida, o dono da minha esposa, dos meus filhos. Ele é dono. Mas apesar não, né? Mas sendo dono, a palavra diz que ele me fez co-herdeiro com ele junto ao Pai. Eu fui feito co-herdeiro com Cristo. Tudo que é herança dele pertence a nós. O maior benefício que nós recebemos por reconhecer isso é por saber que nós vamos passar a eternidade com ele. E já começou. Que já começou. Por assumir esse senhorio de Jesus, né? Assumir esse senhorio, cara. Ter total compreensão. Isso mesmo. Como é que eu faço para compreender isso? Como que eu faço para ter isso? Muito simples. Lucas 14:33, o Senhor diz assim, ó: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser discípulo de Jesus. O que é renunciar tudo? A gente vem insistindo nesse texto, acho que quase em todas as lives. Porque, queridos, se Jesus não for Senhor, Jesus só é Senhor num ambiente de total esvaziamento e renúncia. Jesus só é Senhor em um ambiente onde o trono está vazio e ele pode tomar o trono, ele pode governar. Você me fez pensar numa pergunta perfeita, Danilo, para isso que você tudo. falou. Pensa comigo. O que você tem que você ainda pode dizer que é seu? Pronto, está respondida a pergunta. A pergunta que você fez está respondida. Deixa eu dar uma melhorada. Uma outra pergunta. Deixa eu ajudar nessa pergunta. Mete bala. O que você tem que você considera bom? O que você tem na sua vida que você considera muito bom, que te faz... Intocável. Que te faz brilhar os olhinhos? O que você tem que
que você tem que você considera intocável? Isso aqui ninguém toca, só eu. O que toma o seu pensamento? O que toma o seu coração? Aonde você gasta as melhores horas do teu dia pensando ou compartilhando ou vivendo com o quê? Dá até para fazer uma sequência, né? O que você tem que é intocável? Não tenho nada que é intocável. Beleza, vai para outra. O que você tem que você considera bom? Não tem nada que eu considero bom. Então, beleza. Então, o que você tem que ainda é seu? Que você diz que é seu. Porque se tiver alguma coisa que ainda é sua, Jesus Cristo não é o Senhor. Não é o Senhor. Um Senhor é alguém que comprou alguém a preço. E Jesus pagou com a moeda mais cara que existia, que era o próprio sangue, o seu corpo, a sua vida. Foi dessa forma que ele me comprou e te comprou, nos comprou. A lei do sacrifício, então, queridos, ela não está dentro daquilo que você considera. Porque olha só, eu já ouvi isso algumas vezes. O que você deixou? O que você deixou para trás para ter Jesus? Eu deixei minha independência, eu deixei o pecado, eu deixei não sei o que tem. Vocês estão deixando só o que não presta. Na verdade, tudo não presta sem o Senhor. Mas vamos lá. O que é bom? O que é agradável? O que você considera que é sobremodo excelente para a sua vida? É disso que o Senhor está falando. Na verdade, o Senhor está falando de tudo, mas aquilo que vai nos devastar é aquilo que nós consideramos bom. Porque aqui, largar do crime, do pecado, da mentira, da violência, isso é bom em qualquer ambiente, seja treva, ou seja onde for. Mas o Senhor quer tudo. O Senhor quer sua casa, seus filhos, sua esposa, são dele. Se você não tiver essa compreensão de que ele é o dono de todas as coisas, ele é Senhor, você ainda vive num ambiente de domínio, onde o eu é muito mais forte que a vontade do Senhor. Se você não tiver essa consciência, se você não for convencido, conquistado, não convencido, mas conquistado pelo Espírito Santo, a abrir mão de tudo, a fazer o sacrifício de abrir mão da sua própria vida, você não vai ver o reino de Deus. Você não vai ver o Filho sentado no trono. E aí, fica no esforço, fica nessa angústia, nessa tristeza, nesse ambiente, nessa vida de faltas, nesse vácuo. Eu lembrei de Jesus agora, Daniel. Lembrei daquela situação em que eles já tá pregando tem um tempo, e aí os discípulos vão até ele e me questionam ele a respeito da comida, né? E ele fala: eu tenho uma comida para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Olha a diferença, né? A samaritana, essa água nunca mais vai ter sede. Então fala, Senhor, onde é que tem para eu nunca mais precisar vir aqui no poço? Aí ela estava buscando outro suprimento, né? Mas como é que a cruz, a gente está falando de lei de sacrifício, a gente fala de cruz, né? Exatamente. Como é que a cruz, operando morte em mim, vai gerar vida nos outros? Porque Jesus fez isso. Exato. Ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Exato. O sacrifício dele começou quando ele decidiu. E Apocalipse diz que ele foi oferecido como sacrifício antes da fundação do mundo. Foi por meio do sacrifício dele que hoje nós temos vida. Como é que a cruz em mim, gerando morte em mim, vai operar vida nos outros? Somente quando eu abrir mão de todo o meu direito, para que você cresça, para que o seu direito seja exercido. Só quando eu abrir mão de toda a minha justiça, Gladstone, para que se cumpra a justiça do Senhor na sua vida, para que você seja justificado. Vai gerar dor, vai gerar sofrimento, vai gerar angústia. Vai me devastar, completamente. Você já imaginou você ter que perdoar alguém que te fez um mal terrível, tremendo?
Você tem que tirar a mão do pescoço dessa pessoa. Pensa, aquela pessoa que te fez o maior mal da sua vida. Te traiu. Te traiu, que fez algo que te devastou, que te destruiu, que acabou com os seus sonhos, que destruiu as suas ideias, aquele que te devastou, que destruiu os seus pensamentos, aquele que te machucou profundamente. Te defraudou. Ou aquilo que fez isso contigo. E de repente você chega num ambiente onde você precisa liberar essa pessoa. E sabe o que é perdoar? Perdoar não é eu te libero, então tá tudo certo. Segue a sua vida que eu sigo a minha. Não, o perdão segundo o Senhor Jesus é assim. Você está liberado e eu vou dar a minha vida por você. Perdão, assim, ó, você está perdoado e você está livre para errar comigo de novo. Errar tudo de novo. E aqui, erra comigo mesmo. E não é o mesmo pecado, tá? Porque você foi perdoado. Mas quando eu te perdoo, o senhor está dizendo assim, o Danilo pode errar com o Gladstone de novo. Estou te autorizando. Você está autorizado. Credo, mas você me fez um mal muito grande, Gladstone. Como assim? Se eu te perdoei, você está liberado para errar comigo de novo. Então quer dizer que aquele perdão assim de você está perdoado, mas você na minha, eu na... Cada um no seu lado, pra gente... Isso nosso não é santo perdão. não cruza, né, cara? Isso não bate. é perdão. Isso é viver amistosamente, se pode assim dizer. Nem sei se dá para dizer isso. Eu usei um exemplo com alguns amigos meus esses dias e eu falei o seguinte: o perdão é assim. Mas, cara, você não tá entendendo. Ele matou meu filho, cara. Você não tá entendendo. Eu não tenho como perdoar essa pessoa. O perdão é assim, viu? Mas você matou o filho de Deus. Ele não te cobrou, igual você tá querendo cobrar essa pessoa. Não foi Pilatos que matou, não, cara? Hã? Não foi Pilatos que matou o filho, não? Foi Pilatos que matou Jesus, não? Não foi nem a lança, né? Você viu? Foi, ó. Nós. Eu, Fomos você. nós. Então o perdão é isso. Olha, mas ele matou meu filho, como eu vou perdoar esse cara? Do jeito que Deus perdoou você por ter matado o filho dele. É dessa forma que você perdoa. É dessa forma que nós perdoamos. E não tem como, vou fazer mais um adendo, não tem como esse negócio que você perguntou, Gladson, essa proposta que você fez para nós pensarmos, ela não tem como acontecer se você não obedecer à ordem de Jesus. Percebe que nós falamos do jovem rico, qual foi o chamado de Jesus para ele? O mais importante não foi ele vender todas as riquezas, porque isso está dentro do regulamento básico do novo nascimento. A questão é que Jesus falou para ele, depois de ele fazer aquilo, tome a sua cruz e me siga. E essa não foi a única vez que Jesus falou isso. Jesus falou isso para todos os discípulos dele. Falou, toma a sua cruz e me siga. Existe uma cruz e ela não é ortopédica. Eu acho, então, manos, tenho toda a convicção e certeza de que esse assunto ainda vai render alguns materiais, porque esse assunto ele não para aqui. Esse assunto ele está daqui para a eternidade. A gente compartilhou de muitas coisas acerca da palavra. Quero convidar todos vocês para conferirem as referências que nós trouxemos aqui, se isso de fato está contextualizado com a vontade do Senhor. Quero fazer um convite a vocês para terem esse relacionamento com a Bíblia, com a palavra de Deus, e que orem por nós. Nós não estamos aqui como quem alcançou, como quem já chegou lá. A gente vê um alvo e a gente está indo para esse alvo. E a gente está convidando vocês para ir junto conosco nesse alvo, para alcançar esse alvo, essa salvação que só está em Cristo Jesus. Você não vai conseguir se salvar, mas você também não vai conseguir ter uma vida santa se Jesus não for o seu Senhor, depois o seu Salvador. Deixe a cruz operar a morte em você, para que outros possam viver. Amém. Tome a sua cruz e siga o Senhor. Quer falar mais sobre isso? Nos chame nos comentários do YouTube, nos comentários das redes sociais ali. O Eric sempre está publicando, o Beto, o Gladstone estão publicando sempre esses vídeos, esses tempos.
Vocês podem nos procurar, se vocês quiserem falar mais sobre isso, se quiserem compartilhar algo sobre isso conosco também, sobre esse tema, sobre esse assunto, que não acaba aqui, isso vai além, e porque a gente vai estar falando com vocês, comunicando com vocês, e hoje a gente fica muito grato. Eu estou com o meu coração queimando aqui Também. com essa palavra, Amém. e eu estou conferindo aqui, falando, e eu estou conferindo a minha vida, estou olhando num espelho falando todas essas coisas, para que o Senhor cresça e para que de fato esse sacrifício nos faça diminuir de verdade, para que ele possa crescer, para que a luz dele possa te alcançar, possa falar contigo, possa falar comigo. E muito obrigado por vocês nos darem esse tempo, essa moral. Nós queremos aqui mandar um abraço, o incentivo do Danilo para você nos procurar. Deixa seus comentários aqui embaixo, tá? Para você que está nos assistindo no YouTube, deixa comentário aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, pergunte, faça como a Emiliane Lacerda, que procurou o Eric, né, pelas redes sociais, conversou com ele, né, pôde ali tirar alguma dúvida que ela tinha. Emiliane, um abraço para você, tá? Estamos mandando esse abraço em nome do Eric também para você, pro seu esposo, o Geraldo Júnior, né? E a sua filha Isabela. Nós queremos deixar um abraço para vocês, família abençoada. Continuem nos acompanhando, tá? Quem não está inscrito no canal, confere a sua inscrição aqui embaixo, vê se você está inscrito, ativa as notificações, né, para você receber com exclusividade o conteúdo que está sendo compartilhado no YouTube, tá ok? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui também, e depois que você terminar de nos ouvir, que vai ser logo, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando ouvir uma palavra de ânimo, ou conhecer, saber sobre a lei do sacrifício e entender a profundidade que isso tem. Então compartilhe, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas, que nosso objetivo aqui é que nós queremos compartilhar a palavra do Senhor com um número maior possível de pessoas, para que pessoas sejam edificadas, para que nós possamos viver e estabelecer o reino do nosso Senhor Jesus Cristo nessa terra. Amém. Então nós contamos com vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Até lá. Deus abençoe.